Olá, estudante de física. Estamos aqui para resolver e comentar mais uma questão na área de eletromagnetismo e com campo elétrico sobre corrente elétrica. Então, é aquela situação que um fio está imerso em um campo magnético e, devido a isso, poderá sofrer a ação de uma força magnética. Então, vamos analisar mais esse caso. E aqui nós temos a questão, a força magnética F que mantém a haste metálica H de peso P e comprimento L em equilíbrio na posição indicada na figura abaixo. Manifesta-se pela presença do campo magnético de módulo B produzido pelo ímã e da corrente elétrica que percorre a haste e que é mantida pelo gerador G. Eis aqui o esquema do experimento, um experimento que pode ser reproduzido em laboratório. Basta ter um ímã, né, o gerador, uma pilha com uma boa voltagem que forneça uma boa corrente e os demais materiais. Você vê então que a haste foi puxada para a direita, gerando uma inclinação ali, né, entre o fio e a horizontal, um ângulo θ entre os fios. E você vê que o norte magnético está na parte inferior e o sul na parte superior. Isso quer dizer que o campo magnético ele tem sentido de baixo para cima, porque ele sai do norte e vai para o sul. Você está supondo aí, né? Um campo magnético constante na região onde está imerso essa haste, nessa. Então, muito importante você ver que a questão ela exige que você tenha esse conhecimento do sentido das linhas de campo magnético que saem do norte e vão para o sul, externamente, né? Então, vamos seguir. Aqui nós temos o comando da questão. Ele diz, sendo θ o ângulo que os fios flexíveis formam com a horizontal, a intensidade de corrente elétrica no circuito é igual a. Aí você vê as diversas alternativas, né? Você vê a tangente aí em todos eles, em todas elas. Então, por exemplo, na primeira, no item A, você tem a intensidade do campo ou módulo vezes o comprimento da haste vezes o peso dela e vezes o inverso da tangente, ou tangente elevado a menos 1, a tangente de θ elevado a menos 1. Isso você percebe o seguinte, que você vai fazer o cálculo, em dado momento a tangente vai ficar dividindo e você vai levá-la para cima com o sinal do expoente trocado, por isso que está menos 1. Você vê isso na B, agora na B você tem o P e o L e a tangente que estavam embaixo e foram para cima. Não quer dizer que ela é a correta, não é? Mas isso foi o que fez aí o indivíduo que elaborou essa questão. Aí temos a C, a D, não é? Cada uma com uma combinação aí do P, do B, do L e do P. Beleza? Então vamos lá descobrir qual dessas vai ser a correta. Comecemos aqui com direção e sentido das forças. Direções e sentidos das forças, porque serão 3 forças, né? Olha aí o experimento de novo. Eu já estou indicando aí o sentido do vetor campo magnético, saindo no norte e indo para o sul. Isso é fundamental, porque a gente vai descobrir o sentido aí da corrente. Eu desenhei aqui do lado, para ficar melhor, o mesmo fio, porque senão ia ficar ali uma mistura de linhas, né? Ali eu tenho a tração, eu vou juntá-la numa só, 2 fios atuando, vou juntar em um só, né? Tração T.
exercida pelos dois fios, o peso da haste, a força F. Não é necessário aí usar a regra da mão esquerda para determinar o sentido da corrente, já que ela não vai ser, não foi pedido, né, essa situação aí. Mas se você usar, né, você vai ver que, primeiramente, né, opa, tá assim, ó, ela está indo ali para dentro da folha, né? Veja só, força para a direita, campo para cima e ela indo para dentro. Até fácil, né? Certo? Então, aí nós temos as forças atuando. Não esqueçamos aqui do ângulo θ. Ele já está ali. Agora a gente vai juntar tudo isso aí e usar a regra do polígono para montar um polígono com essas três forças. Elas vão formar um polígono fechadinho, por quê? Porque essa haste está em equilíbrio, então a resultante das forças é zero. Então, quando você percebe que há um equilíbrio, quer dizer que vai dar uma figurinha fechada. Não vai ter que calcular a resultante, porque a resultante aí é zero. Vamos mostrar então. Então, ó, a força F é perpendicular a B, só para ficar claro, né? Isso ficou claro porque o B é vertical e o F é horizontal. Agora nós vamos para o diagrama de força. Ó. Peso para baixo, tração com a inclinação, né, que nós sabemos que é θ, e o F horizontal. Fechou a conta aí de um triângulo, retângulo. Por quê? Porque o fechadinho aí, porque a resultante é nula. A haste está em equilíbrio. Aqui nós temos o ângulo θ. Ele é formado entre a tração e a, a horizontal. Veja que o F está na horizontal também. Então, esse ângulo entre θ, aliás, entre a tração e a força magnética também é θ. Por quê? Porque a força F é horizontal, ou melhor, porque a força F está na horizontal. Certo? Então, aí, essa regrinha é sempre válida, viu? Nós temos a linha horizontal embaixo, essa linha tracejada, e o F em cima. Estão sendo cortados pela tração. Aí, é agora que entra a tangente. Você vê que a tangente, a tangente do ângulo θ, ele é o cateto oposto, ou ela é, né? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo, P. Cateto ao lado do ângulo adjacente, F. Então, por isso, P sobre F. Vamos lá para o lado direito da tela e vamos representar aqui, ó, nós trocamos a posição ali do F e da tangente, não é isso? F para cima, tangente para baixo. Isso já está caminhando para, né, ter que subir essa tangente lá para dar -1. Em todas as alternativas, ela estava -1, né? Ali eu escrevi a fórmula ou equação para calcular a força magnética sobre um condutor retilíneo imerso em um campo magnético uniforme. Então, ela é B vezes I vezes L. B, intensidade do campo, I, intensidade da corrente e L, o comprimento do fio, no caso aqui da haste. E mais uma vez o seno de θ não aparece, por quê? Porque o ângulo ali entre a, a intensidade do campo e a corrente elétrica é 90 graus, certo? O fio está na horizontal e o campo ele é vertical,
certo? Lembrando que não é o ângulo entre a força e o campo magnético, a intensidade do campo, o vetor campo magnético, aliás, e a força. É entre a, o vetor campo magnético e o sentido da corrente elétrica, certo? Então, ficar atento a isso. É sempre entre B e I. Beleza? Então, ficou bio aí. Agora é hora da gente isolar esse I. Olha só, todo mundo que estava ali multiplicando ele, que na verdade era o B e o L, passaram dividindo. Aí você já olha, professor, já estou tendo uma premonição, né? Já estou prevendo aí o futuro. Todo mundo vai subir. E é isso aí, ó. Todo mundo sobe. B vezes L, tangente de θ, e tudo subiu junto, então tudo fica a menos 1. Então a alternativa é aquela que tem o B fora e, aliás, o P de peso fora e dentro dos parênteses. O B de bola, o L e a tangente. Tudo isso a menos 1, porque todos estavam embaixo e subiram juntos. Então você não vai colocar um menos 1 para cada um deles. Junta logo tudo que o negócio fica mais elegante. Beleza? Então é isso. Finalizamos por aqui. Você olha a alternativa aí lá na lista e mais essa para reforçar os seus conhecimentos, seu aprendizado. Beleza? Então é isso. Parabéns por ter chegado até aqui e continuando aí, bons estudos, não é isso?